eu pensei aqui o verso 21 dos 3 evangelhos, porque nós sabemos que os evangelhos sinóticos, eles são uma espécie de, vamos entender assim, é como se fossem câmeras captando ângulos diferentes da mesma realidade. Então, se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que muitas passagens têm algumas pequenas variações, mas é pela ótica do evangelista. Então, eles costumam colocar alguns detalhes a mais, outros de maneira mais superficiais, mas todos dizem a mesma coisa. E é interessante porque há uma diferença entre eles aqui, alguns 2 aqui estão bem parecidos, mas o Evangelho de Lucas me chama a atenção, porque o verso diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene. Então já tem um detalhe aqui, né? Ele não foi só impelido, mas já agarraram ele, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele. Então olha detalhes diferentes aqui, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. Irmãos, Jesus, ele acaba de ser condenado. Ele estava a caminho do Gólgota. A semana de Jesus não foi fácil. Ele entrou domingo em Jerusalém, ovacionado pelo povo, clamando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome de Jesus. O povo aclamando ele. Mas há pouco tempo atrás, esse mesmo povo gritaram assim: crucificam, sorte Barrabás. É esse mesmo povo. E a semana de Jesus não tem sido fácil. Inclusive as últimas horas desse momento não tem sido fácil. A semana de Jesus está bem difícil. A noite anterior não foi a das melhores de Jesus. O corpo do nosso Senhor Jesus estava exaurido. Imagina, passou a noite inteira sendo açoitado, torturado. Ele não descansou. Ele não dormiu. Pensa como que Jesus estava. Ele não se alimentou. Ele está cansado. E agora ele começa a sua caminhada rumo à sua morte. A ampulheta que foi virada no domingo anterior, quando ele entra em Jerusalém, que a promessa que havia sido descorrido por gerações e agora está prestes a se cumprir, milênios, anos, meses, agora dias, agora é horas. Foi diminuindo o tempo. E agora, nesse estado de esgotamento, que Jesus ele estava aqui, ainda ele tem que carregar parte da sua cruz. O peso da trave transversal que Jesus ia ser crucificado, como eles chamam de patíbulo, era demais para as forças físicas e humanas de Jesus naquele momento. Entre 30 e 50 quilos era um peso excessivo para um homem que passou a noite inteira sendo exposto a interrogatórios, torturas, açoites. Era demais. Enquanto o cortejo da morte avançava pelo aquilo que nós chamamos de via dolorosa, um homem despretensioso, chamado Simão Cirineu, que conforme Marcos vai abordar aqui para nós e relatar, totalmente alheio da situação que desenrolava. Talvez ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas esse homem, ele é compelido. No seu caminho, cruza com o Salvador. A cidade de Cirene, da onde esse homem veio, localizado na atual Líbia de hoje, norte da África, abrigava ali uma das maiores e mais influentes comunidades judaicas da época, da diáspora, que é os judeus dispersos, né?
aqueles que foram espalhados. E conforme Atos capítulo 6, verso 9, havia uma sinagoga de sirineus em Jerusalém. Mas segundo o historiador William Barclay, em seu comentário sobre o Novo Testamento, era comum que os judeus de Cirene fizessem essa caminhada, essa jornada, ou essa viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era normal. E Simão poderia ser um desses peregrinos que possivelmente, após um tempo de economias, expectativas, preparos, chegava na Cidade Santa para cumprir os seus deveres religiosos. Vou participar da Páscoa, festa, comemoração, vamos lá. Mas, infelizmente, os seus planos não saem como ele esperava. O seu objetivo em Jerusalém agora passa a ser diferente. Os romanos atrapalharam os seus planos, fazendo ele participar de alguma coisa que não tem nada a ver. Ele não esperava isso. Irmãos, muitas vezes a maioria das atuações de Deus na nossa vida, elas chegam disfarçadas de interrupções, de momentos inconvenientes, de fardos indesejados. Nós não queríamos, mas acontece. Situações que jamais imaginávamos que íamos passar. E Simão de Cirene não planejou nada disso. Não planejou carregar uma cruz de um condenado que estava prestes a ser crucificado. Ele apenas queria entrar na cidade. No entanto, como Hernandes Dias Lopes destaca no seu comentário, aquele encontro forçado com Cristo mudaria não só apenas o seu dia, mas o seu destino e o destino da sua família. Eu quero te convidar, meu irmão, nesse sermão, que a gente preste atenção junto aqui, que a gente possa observar como que o encontro com Jesus, ele transforma o indesejado, a obrigação, num privilégio. É isso que eu quero convidar você nessa noite a meditarmos juntos. Sendo assim, um encontro com Jesus, ao encontrarmos Jesus, nós somos compelidos. Você sabia disso? Marcos 15, 21, ele retrata que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Esse homem, ele tem uma breve passagem nos evangelhos. Pouco se sabe quem era esse homem. Mas ele apareceu ali. E o texto bíblico utilizado aqui, ele usa um termo grego desses forçaram, dessa palavra forçaram, que significa obrigar ao serviço. Ser forçado, pressionado, compelido. Esse era um termo técnico usado para descrever o direito que um soldado tinha de impor a sua autoridade a alguém, um civil, para ele carregar o seu fardo ou o que quer que seja. Era uma autonomia deles. Matthew Henry, em seu comentário, ele observa e aponta que a soberania de Deus, ela agiu nesse momento, através da autoridade dos romanos. Porque Simão, ele foi obrigado a parar a sua rotina, a parar os seus compromissos, a interromper o seu compromisso, para atender uma necessidade divina. Carregar a cruz era uma extrema vergonha pública. Simão, aos olhos da multidão aqui, ia ficar visado, como a gente diz hoje. Por quê? Tornou-se associado a um maldito. Quem ia para a cruz era um crápula, era um inútil, né? Era considerado a escória da sociedade. O cara não merecia nada, era repudiado. No entanto, é enfatizado que as aflições que nos são impostas
muitas vezes se tornam nossas maiores honras. O que Simão viu com uma interrupção talvez injusta, era na verdade uma providência divina para colocá-lo no centro do plano de redenção de Deus. Agora eu quero te chamar a atenção para você pensar um pouquinho nas situações da sua vida. Pense um pouco. Situações em que parece interrupções, chegam indesejadamente, inesperadamente, obrigações pesadas, talvez, até momentos de humilhação, de vergonha que acontece. Isso é fato. Você já considerou que Deus ele pode estar usando circunstâncias para colocar-lhe um lugar de propósito maior? Você já parou para pensar nisso? Aonde um encontro transformador com Jesus ele é possível? Porque é difícil a gente assumir, irmãos, mas parece que quando está tudo bem, a gente esquece de Deus. A gente só vai lembrar de Deus nos momentos difíceis da vida. Porque Jesus ele não nos abandona. Jesus ele está com a gente na tristeza, na dor, na alegria, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Mas a gente só está com Deus, parece, nos momentos difíceis. Porque os fáceis a gente esquece. Quando chega uma bênção, a gente agradece, glorifica, a gente começa a usufruir daquilo, a gente esquece de Deus. Mas Deus não existe mais. Aí acontece uma situação inesperada, que nos surpreende, que, poxa, que vida injusta, me deu uma rasteira, eu não esperava isso. Aí eu sou vítima. Mas você já parou para pensar que muitas vezes o que acontece na nossa vida é Deus parando e chamando a nossa atenção? Cara, você está longe. Volta. A gente precisa entender e assumir essa verdade na nossa vida. A gente só lembra de Deus nos momentos difíceis. A gente lembra de clamar a Deus, de orar a Deus quando a gente precisa. Mas o dia está corrido, não tem tempo para orar. A ler a Bíblia, a buscar o Senhor. Minha agenda está cheia. Tenho hora para cumprir. Aí, de repente, Deus olha e fala assim, eu preciso chamar a atenção do meu filho. Eu vou trazer ele para perto de novo. E aí você se depara com uma situação inesperada. Sendo assim, irmãos, eu peço que você analise a sua vida e não resista ao que parece ser um fardo. Não reclame daquilo que te surpreende. Não murmure pelo inesperado. Porque isso pode ser um convite de Deus para uma nova fase na sua vida. Um novo caminho, uma nova jornada. Pode ser Deus chamando a sua atenção. Pode ser Deus mudando o seu foco. Talvez você está olhando para outras coisas, está esquecendo de Deus. Pode ser Deus mudando o rumo da sua vida, o nível da sua fé, da sua esperança. Por isso fique atento, a qualquer momento você pode ser surpreendido, você pode ser compelido por Jesus. Talvez a primeira mão é algo ruim, indesejado. Mas você vai ver que isso tudo faz sentido depois, fará sentido. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não queremos que aconteça. Mas Deus permite, porque Ele tem um propósito. Então, quando você for compelido, lembra. Opa, eu preciso analisar, né? Usa isso como filtro, como termômetro, para medir a sua fé,
a sua aproximação com Jesus? Como está a sua vida com Deus? Está difícil? Eu sei que está difícil. Você imagina para Jesus aqui, né? Encontrar com Jesus, irmãos, nos faz caminhar. Olha só. E caminhar com Ele. Participar da cruz. Lucas 23 me chamou a atenção. Esse texto, ele traz esses detalhes, né? Ele registra que colocaram uma cruz sobre Simão para que ele a levasse atrás de Jesus. Então, Jesus estava indo e Simão atrás carregando o patíbulo. A tradição fala que Jesus caiu, mas a gente não vê texto. A gente não vê base bíblica para isso. William Barclay destaca que Simão ele ocupou fisicamente a posição que Jesus exige de todo seguidor. Conforme ele mesmo declarou em Lucas 9, 23. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou algumas versões, tome a sua cruz diariamente. E ele fez literalmente o que os discípulos que havia fugido deveriam ter feito, espiritualmente falando. Porque os discípulos de Jesus fugiram. Não tem mais ninguém ali com ele. Um anônimo, sem destaque algum, participou de um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, momento esse que outro discípulo não participou, inclusive os mais íntimos. Barclay sugere que Simão provavelmente começou o seu trajeto ali com ódio, indignado, com ressentimento contra os romanos, reclamando. Mas ao caminhar tão perto de Jesus e ao observar a sua dignidade, o seu comportamento, ao olhar nos olhos de Jesus, ao ver as suas feridas, o seu sangue sendo vertido pela tortura que ele passou durante a noite, pelo silêncio em meio a tudo aquilo, em meio a tanto sofrimento, Jesus não fala nada. O seu coração, ele foi transformado pelo amor de Jesus. O contato próximo com o sofrimento de Cristo é o que abre os nossos olhos para que a sua divindade faça sentido para nós e a gente valorize o que Jesus fez. Porque quanto mais longe a gente está, mais superficial fica a nossa fé. Parece que a gente não sente o Evangelho. A gente não valoriza o sacrifício da cruz. O que Jesus fez por mim e por você. Porque a gente está longe, a gente não está sentindo, a gente não está participando. Simão, ele começou carregando um peso, um pedaço de madeira pesado. Mas ele terminou com a sua alma leve, conhecendo o Salvador do mundo. É isso que a gente precisa muitas vezes, nos aproximar de Jesus, participar mais do sofrimento em relação a Jesus, para que a gente valorize o que Ele fez por nós. Porque se não for assim, a gente despreza. E qual é a sua cruz hoje? O que você tem carregado? Você pode achar que é uma enfermidade, uma luta, um problema financeiro, familiar, fardos pesados de ressentimentos que você tem carregado durante a vida toda, durante anos. Será que isso é sua cruz? Mas a cruz que Jesus nos chama a carregar, e essa é a mais pesada, é a cruz do Evangelho. E ninguém quer carregar. Ao dizer que devemos tomar a cruz, conforme Lucas 9, ele fala, tome a sua cruz. Jesus invoca não apenas a ideia de sofrimento, mas uma disposição de enfrentarmos a rejeição e as perseguições, os açoites, as humilhações e, se necessário, a morte, por causa dele. Quem quer carregar essa cruz? Essa cruz ninguém quer carregar. Abandonam no caminho, fogem.
tomar a cruz diariamente, todos os dias, sugere que esse não é um evento isolado, um evento pontual ou momentâneo, mas é algo permanente na vida do cristão. Irmãos, a gente vem para o Evangelho achando que vai ser sombra e água fresca, você está iludido. Não caia na lábia do mundo. Não venha para Cristo iludido. Vida cristã é difícil, é uma realidade, mas é difícil. É você rejeitar, abrir mão do mundo, rejeitar suas vontades, os seus prazeres, negar-se a si mesmo, assumir a sua identidade cristã. Porque todos os dias nós teremos desafios, nós teremos perseguições, nós vamos sofrer por causa de Jesus. Vamos sofrer por carregar conosco o Evangelho, a mensagem da cruz. Vamos sofrer. Não é fácil, não. E quando ele diz segui-lo, destaca uma relação pessoal e íntima, onde implica em submissão, obediência e prática de seus ensinamentos. Não é só ir atrás. É praticar, é ouvir, botar em prática. Isso faz com que a proximidade com o sofrimento dele e com a realidade da cruz transforme a nossa realidade, o nosso coração. Assim como aconteceu com Simão. Ou você acha que depois dele participar desse evento, Simão foi o mesmo? A vida dele continuou sendo a mesma. Você acha que ele teve capacidade de chegar na casa dele, botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido? Cara, a vida desse homem mudou. Você pode ter certeza disso. Então permita que a sua jornada de dor se torne o caminho de discipulado e de testemunho do poder de Cristo na sua vida. Para de reclamar. Você acha que sofre por causa do Evangelho? Você acha que você é perseguido no trabalho porque você é cristão, na escola, na faculdade? Você acha que as pessoas zombam de você, faz chacota? Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Sendo assim, irmãos, caminhe com Jesus. Assuma a sua identidade cristã. Tome a sua cruz. Assuma o que você é a partir de Cristo. Não se esconda. Não negue. Mas assuma. Pare de se esconder na multidão e assuma o Evangelho, assuma a cruz de Cristo. Mesmo que seja pesado, difícil, eu sei. Saiba que o processo, tudo isso levará você para mais perto dele. Para que você ainda conheça o melhor. Caminhe com Jesus e aproveite esse privilégio de participar do sofrimento dele. Lá em Atos capítulo 5, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo, os apóstolos, na verdade, ele estava sendo fortemente perseguido. E o sumo sacerdote e os saduceus mandaram prendê-los numa prisão pública. E milagrosamente, naquela noite, um anjo tirou-os do cárcere. E quando os guardas chegaram, encontraram uma prisão fechada em total segurança. Porém, os discípulos não estavam lá. Eles estavam pregando. E aí houve um burburinho, porque diante disso, a guarda do templo, os chefes dos sacerdotes, eles ficaram perplexos. Imaginando, como que esses caras saíram daqui? O que aconteceu? E aí o texto vai dizendo que naquele momento, alguns homens chegaram e anunciaram que aqueles caras que estavam presos lá, estavam pregando lá na praça. E aí eles foram lá e trouxeram eles para o interrogatório e disseram assim, damos ordens expressivas para vocês que não ensinassem mais em nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam assim, não importa agradar a homens. O que me importa é agradar a Deus.
E o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. E suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. E ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um homem chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu para que os homens se retirassem e disse: pessoal, presta atenção. Toma cuidado com o que vocês estão fazendo. Considere cuidadosamente o que esses homens estão fazendo. Porque houve um tempo aí atrás que levantou um cara chamado Teudas, reivindicando ser alguém. Até juntou uma multidão, 400 pessoas aí seguiam ele. Mas logo isso aí se dispersou, foi um burburinho, acabou, não deu em nada. Depois dele veio um tal de Judas, o Galileu, liderou um grupo também de rebelião, mas também foi morto e foi embora. Portanto, nesse caso, eu aconselho, deixe esses homens em paz, solte-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. E aí eles foram convencidos por Gamaliel, por esse discurso, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los e depois ordenaram que ele não falasse mais o nome deles, soltaram. E é interessante porque o verso 41 diz assim, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem, de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Quem se alegra por causa de Jesus hoje? Que nós possamos ser como esses homens, quando fomos apedrejados, açoitados, perseguidos, apontados por causa de Jesus, que nós venhamos nos alegrar pelo privilégio de sermos dignos de perseguição e sofrimento por causa de Jesus. Que ao encontrarmos Jesus, nós possamos assumir a cruz, a nossa identidade cristã, coisa que a gente às vezes não faz. Infelizmente é uma dura realidade. Em terceiro e último lugar, encontrar com Jesus, ele nos torna consagrados. E consagrados por quê? Por um privilégio merecido. Nós não tínhamos direito nenhum. O texto diz que, e cita aqui no caso, o nome de 2 filhos desse Simão, Alexandre e Rufo. O encontro com Jesus, ele não termina no Gólgota. É interessante isso. A morte não é o fim, é o começo. E esse encontro, ele se estende para a eternidade. Mas também há uma diferença, porque ao encontrarmos Jesus, esse encontro ele pode se estender para a nossa descendência. Porque Marcos, ele menciona os filhos de Simão. E por quê? Porque provavelmente eles eram membros, talvez conhecidos ali da igreja primitiva em Roma. Nós vamos ver isso. Lá em Romanos, capítulo 16, verso 13, o apóstolo Paulo escreve lá, saudai a Rufo, o eleito no Senhor, e a sua mãe, que é também minha. Obviamente, a esposa de Simão foi uma mulher aí que participou, de alguma forma, de maneira direta, na vida do apóstolo Paulo. Que ele chama ela de mãe aqui. Provavelmente foi uma mulher que o ajudou em dado momento. E o privilégio merecido de Simão foi que a cruz que ele foi obrigado a carregar pode ter se tornado a ponte pela qual seus filhos e a sua esposa chegassem à salvação de uma forma mais profunda. E por que mais profunda? A gente vai entender isso. O que parecia uma tragédia foi uma oportunidade de vida, e de vida eterna. O comentário Beacon ressalta que Simão ele recebeu o privilégio do que os apóstolos perderam. Os apóstolos podem ter participado de tudo, de vários momentos da vida de Jesus.
Vários. Eles presenciaram. Eles são testemunhas oculares do poder, da manifestação de Deus por meio de Jesus, os milagres. Mas tem uma coisa que eles não participaram. Eles não carregaram a cruz. E a atitude dele, mesmo que inicialmente forçada, pode ter sido crucial para a sua família inteira. Por isso, lembre-se que a sua vida, as suas escolhas, as suas atitudes, ela pode ter um impacto direto na vida dos seus, da sua família. A sua disposição de carregar a cruz hoje pode ser o meio pelo qual Deus alcançará a sua casa, os seus, a sua família. E talvez a gente se pergunte, cara, por que justo eu? Tem tanta gente aí fora, por que Deus me escolheu? Por que eu? A gente se pergunta, não é? Porque depois que você é escolhido, não tem mais jeito. Porque nem para pecar a gente presta mais, porque a gente não peca direito. Porque quando você tem o temor a Deus, quando você tem um encontro de fato com Cristo, cara, você pode até tentar, mas você não vai ser uma pessoa comum. Eu sinto dizer isso. Você pode tentar desviar, mas lá no fundo você não vai ser uma pessoa comum. Você vai ser uma pessoa diferente. Então não queira perguntar por que eu, agora não tem mais o que fazer, irmão. Você foi escolhido, pronto. A graça de Deus te alcançou. Isso é bom. Isso é bom demais. Porque justo nós, né? Justo eu tenho que carregar essa cruz. Poxa vida. Agora eu te pergunto, né? Que legado você está deixando? Que legado de fé você está construindo? Que tipo de impacto suas atitudes têm causado? Porque a gente carregar o Evangelho, irmãos, não é brincadeira. A gente vê a banalização do nome de Deus que está aí fora. É triste porque o mundo olha para esses caras que supostamente representam o Evangelho e que estão na mídia e tudo mais, generaliza como se todo mundo fosse igual a eles. Todos nós pensemos como eles. E não é. Mas eu sinto, porque às vezes eu olho e falo, gente, não é possível. Os caras falando umas barbárias, e eu falo, gente, esse cara não tem temor a Deus. Ele não sabe o que ele está falando. É demais. E carregar o Evangelho, a cruz, irmãos, faz toda a diferença quando a gente entende a realidade de Cristo, o que Ele fez por nós, e quando a gente valoriza, porque a gente tem que estar perto, a gente tem que sentir isso. Sabe, eu fico olhando, eu estava estudando a Semana da Paixão, a semana passada lá do feriado, eu comecei a ler a Entrada Triunfal, estava falando com a minha esposa essa semana, eu olho, gente, eu não sei como que as pessoas olham para isso, né, e não conseguem perceber o que Jesus fez por nós e dar o devido valor e honra a uma pessoa que entregou a sua vida em favor de nós, cara. O que nós merecíamos? E aí eu olho para as pessoas carregando o Evangelho hoje. Cara, que impacto isso está causando no mundo? Que impacto a gente tem causado no mundo carregando o Evangelho? A responsabilidade do Evangelho? E esse impacto, como que ele está sendo? Está sendo benéfico? Está sendo bom? Está trazendo Jesus, as pessoas para perto de Jesus? Está levando de verdade Jesus? Saca, o nosso exemplo, o nosso testemunho, o nosso papel de cristão tem motivado a fé daqueles que olham para nós? Fala, cara, esse cara é diferente, eu preciso ser igual a esse cara. E tem alguma coisa diferente.
Será que a gente consegue causar esse impacto no mundo? A nossa vida, ela precisa ser um testemunho que leve as nossas famílias, as futuras gerações ao Senhor, concedendo a eles o privilégio que humanamente nós não merecíamos, que é a graça e o perdão de Deus. Porque quanto mais o tempo passa, irmãos, mais as coisas estão difíceis. É difícil. O povo está esfriando, está se afastando de Deus, está ficando cético. O amor está esfriando. Você vai falar de Jesus para as pessoas não querem nem saber. E se eu e você começarmos a viver dessa forma, o que será nas próximas gerações? Que legado a gente está levando para os nossos filhos? Quando os nossos filhos olham para nós e nos têm como referências de homens e mulheres de Deus, será que eles sentem orgulho? Será que a gente consegue causar esse impacto na vida deles, na vida das pessoas? É difícil, irmãos, por isso pense nisso. Pense nisso, porque ao encontrarmos Jesus de verdade, nós somos compelidos, porque isso demonstra a soberania de Deus agindo através de circunstâncias inesperadas na nossa vida. Ele nos faz caminhar, talvez, para onde nós não gostaríamos de ir, ou do jeito que nós não gostaríamos que fosse. Mas saiba que o caminho que Ele tem para nós é melhor. Custe o que custar. Leve a cruz. Porque o que importa é seguir Ele. Ele nos torna consagrados, porque é um privilégio, irmãos, que nós não merecíamos. O peso da cruz, ela proporciona salvação e legado para a nossa família, para os nossos. E que honra ganharmos a nossa família para Jesus. Que eles possam encontrar salvação através da nossa vida. Por isso, irmãos, o encontro de Simão com Jesus, ele nos ensina que nem sempre os nossos planos é o que vai prevalecer. Como bem disse Matthew Henry, Simão ele entrou em Jerusalém como um peregrino anônimo. Mas ele saiu da história bíblica como um homem que aliviou o peso do Salvador, deixando um legado de fé que ecoaria por gerações. Simão, ele provavelmente frequentava a sinagoga dos sirineus em Jerusalém. E certamente ele desceu para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas o que acontece é que às vezes, irmãos, a gente passa anos e anos dentro da religião, dentro da igreja, mas Jesus está longe de nós. A gente ouve falar, conhece os fatos, né? Ouve as histórias, conhece de maneira teórica, até que a gente tem um encontro com Ele de perto. Até que eu e você é impelido por algum motivo a participar da cruz de Cristo, aonde você começa a vê-lo mais de perto, onde você começa a caminhar pela via dolorosa e entender de fato o que é cristianismo. Aí a gente percebe que todo sofrimento, toda dificuldade que a gente passa, as tristezas, as desilusões dessa vida, os dias maus, os dias difíceis, os dias de dores que a vida ela nos proporciona, não se compara ao que Ele passou por nós. Não se compara ao que nós merecíamos passar. Por isso que é preciso a gente ter um encontro com Jesus, porque vai mudar totalmente a nossa ótica, a nossa fé, a nossa convicção. Por isso aceite
Aceite as interrupções. Qual é a cruz que você foi obrigado a carregar por Jesus, que você reclamou tanto? Não a veja como um fardo, mas como um convite de Deus para que você possa caminhar atrás dele e segui-lo. Que enquanto você carrega as suas lutas, não foque nelas, mas foque naquele que caminha à sua frente, aquele que está te conduzindo, aquele que está te direcionando. Porque ele carregou o maior peso, o seu pecado e o meu pecado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Que a nossa fidelidade, mesmo em meio à dor, ela possa ser um privilégio e merecido para garantir a salvação dos nossos filhos. Porque você pode ter certeza que o que a gente vive de experiências com Jesus, a gente transmite isso. E aqueles que ouvem, pode ter certeza que faz diferença. Então, tudo que nós passamos nessa vida, saiba que tem um propósito de Deus. E quanto mais a gente é afrontado, mais é espremido, né? Você pode ter certeza que mais a gente cresce, mais a gente fortalece a nossa fé em Jesus, mais a gente não desiste, a gente persiste, mesmo que os dias sejam maus. Que o Senhor Jesus nos ensine a enxergar as aflições da nossa vida como o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que como Simão nós possamos transformar a nossa obrigação numa consagração. Que isso sirva para elevo da nossa fé, para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E que a nossa via dolorosa, diária, né? Ela seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. O nome daquele que morreu, mas ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém? Feche seus olhos.